Caríssimos irmãos e irmãs, já avançando o terceiro domingo da Quaresma, muito em breve celebrando a Santa Páscoa do Senhor. Mais um tempo vai passando em nossas vidas. Temos hoje, para a reflexão da palavra anunciada, Êxodo, na primeira leitura, capítulo 17, versículos 3, 7. A leitura traz a caminhada dos hebreus no deserto, rumo à terra prometida. No começo, 1000 maravilhas, tudo bem, todo mundo feliz, mas com o tempo vieram as dificuldades, o calor, o cansaço, a fome, a fadiga e hoje, sobretudo, a falta de água. No deserto de nossas vidas, a dificuldade financeira, a perda de uma pessoa querida, a descoberta de uma doença, muitas vezes também nos colocam revoltados contra Deus. O primeiro culpado é Deus. Isso indica uma fé fraca e uma fé sem confiança em Deus. Nas dificuldades, percebemos que tipo de relação temos com Deus e qual é o tamanho de nossa fé. É necessário manter a confiança em Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo diante das dificuldades. Deus, atendendo esse apelo, esse murmúrio das pessoas, do seu povo contra Moisés, manda Moisés ferir a rocha e dela brota água abundante. Deus não nos abandona. A rocha ferida prefigura Cristo na cruz. Dela brota a água do batismo, brota a graça. Das chagas abertas de Cristo nascem a água do batismo e o sangue da sagrada Eucaristia. Na segunda leitura, Romanos 5, 1, 2, 5, 8, Paulo nos comunica: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus não mata apenas nossa sede, Ele derrama dentro de nós a própria fonte. A graça santificante é a participação na vida de Deus. É Deus que, na sua imensa misericórdia, diz São Paulo, justifica o homem pecador e lhe oferece o perdão não merecido. A salvação, portanto, não vem do nosso mérito, do mérito do homem, mas da justiça de Deus, que a todos dá a sua vida. E finalmente o Evangelho para hoje, de João 4, 5, 42. Jesus caminha pelo território da Samaria. A Samaria é um lugar de exclusão, uma espécie de deserto. Os judeus, diz o texto, não se davam bem com os samaritanos e vice-versa. O samaritano não frequentava templo, tinha a sua adoração no Monte Garizim. Mencionando o Monte Garizim, nesse terceiro domingo, já passamos por 3 montes importantes na Sagrada Escritura: o Sinai, o Tabor e agora o Monte Garizim. Ele sabe que os samaritanos são um povo sedento de Deus, porém buscam na fonte errada. Jesus, à beira do poço, tem sede, porém a sede de Jesus não é sede de água,
é sede de justiça. É irônico, ele que é a fonte de água viva, conforme se apresenta para a samaritana, apresentar-se com sede. Jesus está com sede, mas quem acaba pedindo água é a mulher, pois ele tem a água capaz de saciar para sempre a sede de todos. No poço de Jacó encontram-se duas sedes, a sede de Jesus e a sede da mulher samaritana. A mulher busca saciar a necessidade básica da água. Já Jesus tinha sede de amor. Ele tinha sede da fé daquela mulher. A sede de Jesus sacia a sede da mulher. E o que sacia a sede de Jesus? A nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa oração. Ao sentar-se ali, Jesus toma o lugar daquele poço. Agora é Jesus o novo poço, que oferece a água aos samaritanos sedentos de vida. Jesus se revela como a água viva que sacia a sede mais profunda do coração humano. A mulher samaritana era pagã, marginalizada e sem nome próprio. Ia justamente meio-dia buscar água, enquanto todas as outras buscavam bem cedo, justamente para não ser zombada, não ser agredida, não ser ofendida, pois era marginalizada, de fato, para não encontrar ninguém mesmo. Ela representa aqueles que ainda não conheciam o Deus verdadeiro, e ela simboliza o povo de Israel que foi infiel a seu esposo, a Deus, se envolvendo com diversas idolatrias. Ela teve 5 maridos, e o que tem hoje também não lhe pertence, portanto 6. Agora está diante do 7º, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. 7 na Bíblia é o número da perfeição, ou seja, a samaritana encontrou o seu amor definitivo na pessoa de Jesus. Jesus é o noivo, querendo conduzir essa esposa infiel ao verdadeiro amor. Encontramos-nos diante da sede de um povo no deserto, na primeira leitura, e da sede de uma mulher no poço de Jacó, no Evangelho. Além dessa sede fisiológica, há uma sede mais profunda em todo homem, em toda a sociedade, a sede espiritual. Buscamos cada vez mais coisas para saciá-la, e nada nos basta, nada nos satisfaz. Nossa civilização só nos oferece bens de consumo e não valores espirituais. Nossa sede é muito mais espiritual do que fisiológica. É interessante observar o progresso da samaritana na descoberta da pessoa de Cristo. Para ela, no começo do diálogo, ele era somente um viajante judeu. Depois chama de Senhor, depois de profeta, depois de Messias e por fim, Salvador do mundo. Veja a crescente de fé e a crescente espiritual presente na samaritana. Abandonar o cântaro significa não ter mais sede. É sinal de que ela conseguiu sanar definitivamente a sua sede no Senhor. Ela descobriu a verdade, o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor. Existe uma sede que nenhuma água
da terra consegue sanar, consegue saciar. Podemos ter bens, sucessos, relações, seguranças, poderes, e ainda assim sentir no coração um vazio silencioso. Nesta caminhada da vida, sentimos sede. Onde nós estamos saciando a nossa sede? Pergunte para quem está do seu lado, onde você tem saciado a sua sede? Quanta gente bebendo do poço da miséria, por desconhecimento da fonte de vida. É necessário trocar de poço. O encontro não acontece por acaso. Jesus desejava encontrar aquela mulher, por isso ele vai àquele horário, meio-dia, no poço de Jacó. Ele não estava preocupado pelo fato dela ser mulher e dele ser homem, uma vez que a cultura judaica não permitia essa aproximação. Não estava preocupado por ela ser pagã, não estava preocupado por ela adorar divindades estranhas, não estava preocupado com 5 maridos, 6, o qual ela tinha e que também não lhe pertencia. Não estava preocupado com seus pecados do passado. Jesus estava interessado somente na mulher. Jesus estava interessado somente em salvar aquela mulher, em acolher aquela mulher, já marginalizada pela sociedade. Até quando continuaremos procurando saciar nossa sede no mesmo poço, bebendo de uma água que nos sacia por um instante, mas que não é fonte de vida? Quando teremos coragem de abandonar o balde e o poço e experimentar a água da vida verdadeiramente? Deus tem mais sede do homem do que o homem de Deus. Deus tem mais sede de nós do que nós de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.